vamos lá agora para a nossa resolução. Primeiro passo, você tem que entender aqui qual é a dupla porcentagem que está sendo cobrada. Aqui, nesse problema, a gente tem a tarefa da Ana, e a Ana ela fez 120% de 35% da tarefa. Isso aqui é a primeira informação que a questão já traz. Então você já tem claro que você tem que calcular 120% de 35% da tarefa. Aqui na leitura a questão diz: então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é. Então a Ana ela fez 120% de 35%, mas a questão quer o que falta da tarefa da Ana, certo? Então, para conseguir resolver isso, a gente primeiro tem que achar essa porcentagem. Vamos lá, então. Como é que a gente resolve essa porcentagem? Primeiro passo. Você pode chamar de X a tarefa ou a quantidade de questões da tarefa da Ana. Mas quando se trabalha com porcentagem, você fica muito mais fácil trabalhar com número do que trabalhar com letra. A não ser que você tenha muita habilidade com matemática, aí você vai chamar de X, mas não é o meu foco aqui nesse vídeo. O meu foco é para você que tem dificuldade na manipulação matemática. Por isso que eu vou te dar as técnicas para tornar os problemas mais simples. E em questão de porcentagem, quando você não sabe qual é o valor do todo, você pode atribuir a esse valor do todo um número. E que número é esse? É o número 100. Então, a gente vai aqui primeiro calcular a primeira parte dessa porcentagem, que é o 35% da tarefa. Imagine, certo? Isso não faz diferença no resultado final. Você pode escolher qualquer valor, mas eu vou escolher o valor 100 porque fica mais fácil de calcular a porcentagem de 100. Por quê? Porque você deve saber já que 35% de 100 é exatamente 35. E de onde é que vem esse valor? Vem da manipulação da porcentagem. Como é que eu faço esse cálculo para, de fato, mostrar que isso daqui é 35? Você não precisa mostrar isso na hora da prova, certo? Você só tem que lembrar que 35% de 100 é 35. Da mesma forma, se eu tivesse 40% de 100, isso aqui seria 40, certo? E para qualquer número da porcentagem, quando é de 100, você só tem que reescrever esse número. Então, qual seria o cálculo aqui se você não quisesse usar o 100? Ficaria 35 sobre 100. Esse de você troca por vezes e repete o 100. Isso aqui vai dar quanto? Cancela ou divide o 100 de cima com o 100 de baixo. Isso dá 35. Por isso que dá sempre esse valor da porcentagem, certo? Então, se a tarefa da Ana tivesse 100 questões e a Ana tivesse feito 35% dessa tarefa, ela teria feito 35 questões. Agora a gente vai para a segunda parte. A gente tem que calcular 120% de 35. Porque 35 é o total da tarefa que a Ana já fez. Aí aqui a gente aplica de novo a nossa regra. Esse 120% você reescreve como 120 sobre 100. Isso aqui, vezes, você troca o de pelo vezes e repete aqui o 35. E a gente tem que calcular quanto é que vale isso. Isso aqui vai dar exatamente quanto da tarefa a Ana já fez. Que, para a questão, foi dado como 120% de 35% da tarefa. Agora é só fazer esse cálculo. 120 vezes 35 dividido por 100. Para facilitar o cálculo, você pode cancelar um zero de cima com um zero de baixo, certo? Isso pode ser feito porque você tem essa fração e você está multiplicando. E agora você pode ainda simplificar caso você queira, ou você faz a multiplicação direta. Vamos simplificar mais uma vez. Aqui eu vou dividir esse 12 por 2, vai ficar 6. E esse 10 por 2 vai ficar 5, certo? Dá para simplificar ainda mais. Esse 35 aqui, você vai dividir por esse 5. Então, 35 dividido por 5 fica 7.
Sobrou então quem aqui? O 7 e o 6. 6 vezes 7 dá 42. Ou seja, o número total de questões que a Ana fez foi 42. Mas a questão quer o quanto da tarefa que ainda falta. Eu disse no início, né, a gente fez essa suposição, que a tarefa total tinha 100 questões. Se a Ana fez 42, o que resta é só você subtrair 100 menos 42. E aqui uma dica simples, se você tem dificuldade em fazer essa subtração, você deve lembrar lá de pegar emprestado do vizinho, tem como você fazer isso mais rápido. Se você quer calcular a diferença entre 100 e 42, você pode aqui subtrair 1 de 100 e subtrair 1 de 42 e trocar esse cálculo aqui por 99 menos 41. Vai dar o mesmo resultado e você consegue fazer mais rápido sem pegar emprestado de ninguém. 9 menos 1 dá 8, 9 menos 4 dá 5. Então 58 é o total de questões que ainda falta para fazer. Mas a questão ainda não quis o total de questões, ela quer a fração que representa esse total. E fração, você deve lembrar que é a parte dividido pelo todo. Quem é o todo? É o 100, o total de questões. Qual é a parte? A parte que a questão quer é o quanto falta de questões. Então a resposta vai ser a parte que é 58, que falta, dividido por 100, que é o total. Se nas alternativas já tivesse esse 58%, você já marcaria aqui essa alternativa, mas você repara que só tem uma alternativa com 100 e aqui em cima teria o 42, não é o que nós queremos. Esse 42 sobre 100 é o total, é a fração que representa o quanto a Ana já fez. A nossa, que é o quanto ainda falta para fazer, está como 58 sobre 100, mas você pode simplificar essa fração. Se você reparar, todas as outras alternativas traz não o 100 no denominador, mas sim o 50. Então você pode simplificar essa fração dividindo aqui em cima por 2 e dividindo aqui embaixo por 2. Você sempre pode dividir uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso aqui o 2, porque as alternativas trouxe o 50 no denominador, na parte de baixo da fração. Então, já dividindo aqui 100 por 2 vai dar 50. E agora é só dividir 58 por 2. Você consegue fazer aí facilmente. Vai dar 29. E é justamente o item C, o que tem aqui a nossa fração que representa o que falta de tarefa da Ana, certo? Então,